estranho jeito de amar de cada signo. No Poematizando de hoje, a gente vai ver um poema que descreve aquela sensação de quando a gente está muito apaixonado, mas a gente não sabe lidar com aquele sentimento. E aí o outro recebe isso meio que de um jeito estranho. Será que essa pessoa tá me amando mesmo? Ou será que ela tá aqui só a passeio? Olá, meu nome é Ju Cascardo, para quem não me conhece, eu sou astróloga, taróloga e escritora e bora começar hoje com o Poematizando da semana. Então vamos para o primeiro signo do zodíaco e obviamente a gente vai falar de Áries, que para mim tá lá no topo da lista, entre esses signos que não sabem lidar com o sentimento, que simplesmente fazem de tudo para não demonstrar que estão amando. E lá no fundo, confesso que eles acham que eles estão ali dando maior bandeira, mas o outro tá completamente confuso. E o poema de Áries, ele fala assim: eu sei, eu vivo me atropelando, é que eu não sei lidar com este meu coração pulsando. Diga que me quer e eu estarei aí agora, mas por favor, evite a demora. Eu tenho urgência em te viver. Eu quero te amar, mesmo sabendo que isso pode doer. Se vocês olharem bem, né, a grande questão é: eu preciso saber que você tá nessa para que eu embarque. Só que às vezes as palavras do outro não vão convencer esse ariano, não. Ele ainda vai ficar com os dois pezinhos para trás ali, meio que tentando, né, não se demonstrar tanto pro outro. É uma briga interna e quando a gente fala de briga, Áries é o campeão do zodíaco. Vamos agora para Touro, esse signo que quer a estabilidade e por isso, meus amores, enquanto ele não se sente ali pisando em um terreno muito firme, em uma terra sólida, segura, ele vai te deixar extremamente confuso. Você vai olhar para aquele taurino e vai falar: meu Deus do céu, será que ele quer? Será que ele não quer? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer para começar esse relacionamento com essa pessoa? E o poema de Touro, ele fala assim: não pense que é falta de amor. Na verdade, é cuidado com a dor. O seu cheiro está impregnado em mim e eu nunca me senti tão vulnerável assim. Diante disso, só me resta embarcar nesta história, mesmo que o final seja feito de escória. Ele vai embarcar? Com certeza vai, tá? Porque taurinos, eu gosto muito de pensar que apesar de não ser um signo extremamente romântico, eles gostam desse lugar de amar, porque eu sempre falo isso pra vocês, né? Touro, ele tá nesse lugar da nossa encarnação, desses prazeres que a gente só pode sentir enquanto matéria a gente for. Dito isso, gente, os sentimentos, né? A raiva, o amor, tudo isso é só enquanto a gente estiver na matéria. Então, é como se isso fosse um combustível mesmo, sabe? Para que esse taurino se sentisse vivo. E ele gosta de estar nesse aqui e no agora, sentindo que ele está vivo. Vamos então chegar em Gêmeos e esse signo detesta saber que ele está amando. Sim, ele vai demorar muito para falar, né, sobre amor. Então, naquele momento ali em que vocês estão se conhecendo, você vai ficar na dúvida se ele quer ir embora ou se ele está adorando ficar com você, porque ele já é instável e nesse momento ele fica ainda mais instável. Mas quando percebe também, né, esse geminiano percebe que ele tá ali apaixonado, que ele quer viver essa relação e que vai valer a pena para ele se prender a alguém, ele acaba se rendendo. Do jeito dele, sem muita intensidade, mas ele acaba se rendendo. E o poema de Gêmeos fala assim: e se eu te pedir para ficar? E se eu te prometer que vou me entregar? A minha frieza até hoje se fez proteção. As minhas palavras nunca saíram do coração. Só que você me vulnerabiliza e eu não estou sabendo lidar com aquilo que me fragiliza. Então prestem atenção nas palavras desse geminiano, tá? Isso é muito importante, porque se um geminiano fala com você sobre amor, é porque ele já tá extremamente apaixonado. Agora a gente chega em Câncer e, obviamente, a gente não pode falar que esse signo tem problemas em demonstrar sentimentos, não. Só que a grande questão aqui é, ao longo da vida, a gente vai adquirindo dores. E esse canceriano, ele não esquece de nenhuma dor que ele sentiu. Ele se prende a cada uma delas. Então, se ele já foi uma pessoa muito machucada, né, por outros relacionamentos, nesse inicinho ali, quando a gente está começando a conhecer a pessoa, ele vai tentar
se proteger. Ele vai simplesmente entender que evitar esse sentimento é o melhor jeito, né, para ele não cair de novo na mesma cilada, né? Não cair de novo naquela mesma dor que ele já passou e agora ele vai tentar se proteger. Vai conseguir? Raramente. Mas também tá no direito deles de tentar, né? Então vamos ao poema de Câncer e ele fala assim: eu peço desculpas, mas faz tempo que eu não consigo me entregar. E confesso que pedi aos céus para novamente nunca mais amar. A minha fuga é um sinal da grandiosidade deste amor. Só que eu estou tão cansado da dor. E por mais confusa que eu te pareça, acredite, eu quero muito que aqui você permaneça. Ah, eu acho fofo, tá, gente? Eu sempre falo, quando eu falo de Câncer, eu sempre falo que eu acho fofo, porque eu acho que é o signo que tem mais dificuldade de se reerguer depois de uma dor, depois que ele consegue entender o quanto que ele foi machucado, né? Porque todo mundo passa por essa situação de decepção, mas os cancerianos, ele tá ali no topo da lista daqueles signos que não conseguem facilmente voltar a si. Até porque eles não esquecem, né? Eles têm essa prisão no passado, então fica muito difícil para eles se libertarem daquilo e seguirem. Mas é o signo do amor, né? É o primeiro signo que fala sobre as nossas emoções. E agora a gente chega no signo de Leão e a gente tem que virar uma chavinha, né? Porque se a gente estava falando de um excesso de sentimento, o leonino, ele é mestre em ser aquela pessoa segura de si, né? Mas aí também pode morar um problema, porque quando você gosta muito daquilo tudo que você pode ter medo de se entregar a um amor, né? Principalmente se ali no passado você já viveu algumas decepções. Aí ele vai ficar remoendo? Não. Mas a proteção dele é muito mais para continuar seguindo como um ser único, com a sua individualidade, sem nenhuma rachadura ali, né? Então ele se faz de muito forte e a pessoa que tá tentando ali começar um relacionamento não entende muito bem, gente, será que essa pessoa me quer ou não? E Leão é um signo muito forte, né? Todos os signos de fogo, assim, eles têm uma força, uma máscara, né, de segurança que meio que faz com que o outro tenha medo, né? Mas vamos ao poema de Leão e ele fala assim: não acredite nas minhas palavras, se apegue aos meus sinais. É que eu ando exausto de viver roteiros banais. Eu quis tanto ser um, que agora estou com medo de ser dois. Mas, desta vez, não quero pensar no depois. Portanto, destrua as minhas prisões e me mostre que você é, sim, capaz de lidar com as minhas confusas emoções. Eu gosto que essa confusão emocional, eu acho que a gente precisa para estar vivo. Eu acho que quando a gente se organiza muito emocionalmente, a gente se afasta do amor, sabe? Da vida, daquilo que as paixões, e a paixão que eu tô falando vai além daquela questão de se apaixonar pelo outro, vai muito dessa questão de você estar apaixonado pela vida que você tem, pelas pessoas que estão à sua volta, e aí para isso a gente tem que se deixar a gente tem que se deixar ser levado pelas nossas emoções. E falando de organização emocional, a gente chegou no signo de Virgem e sim, meus amores, vamos olhar para esse signo, né? Quando ele tá com receio de amar, o que ele faz? Ele vai para praticidade, ele vai mostrar para o outro o quanto que ele é uma pessoa organizada emocionalmente e novamente, né? Assim como eu falei ali em Leão que essa confusão emocional é o que faz a gente se entregar para a vida, aqui essa organização nos afasta não só dos relacionamentos, mas principalmente daquilo que faz a gente ter coragem de se entregar ao nosso dia, né? E os virginianos, eles têm essa questão, eles tentam tanto se organizar, eles tentam tanto manter ali, né, tá tudo certo, ninguém vai abalar aquilo que eu coloquei como algo importante na minha vida, eu quero isso e daqui eu não saio. Óbvio que isso parece muito correto quando a gente pensa num planejamento de vida, né? Mas a vida é feita de surpresas, principalmente quando a gente tá falando dos nossos sentimentos. Então vamos ao poema de Virgem e ele fala assim: eu juro que eu não quero te consertar. É que a vulnerabilidade do amor me faz tudo
criticar. Esta é a minha defesa. E confesso que estou cheio de medo de te revelar a minha fraqueza. Mas não adianta mais fugir. Por isso, fique e me diga que juntos vamos seguir. Ele vai tentar, assim como todos os signos de terra, tá? Tipo, me fala você que você vai estar aqui, me diz, me comprove, me faça pisar em terrenos seguros, porque aí sim eu vou me disponibilizar a essa entrega, né? Ai, gente, seria tão bom, né, se a nossa vida fosse feita dessas certezas. Bem que eu não sei se seria tão bom assim, porque eu acho que tira a magia da nossa existência. Mas, para algumas pessoas que têm excesso de terra no mapa, ou de ar principalmente, eles vão curtir muito essa sensação de eu estou ali seguro para ir. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Vamos agora para o signo de Libra. E a grande questão aqui, né, o que pode fazer com que esse libriano não queira demonstrar aquele sentimento com que o outro olha e fale, meu Deus do céu, que estranho jeito de amar dessa pessoa, né? O que tá acontecendo aqui? Vai ser muito essa questão de não conseguir preservar o eu. Porque librianos, eles têm essa tendência, né? Assim, quando a gente pensa em Libra na astrologia, a gente fala que é o signo dos relacionamentos, e relacionamentos de uma maneira geral, tá, gente? Relacionamentos sociais ali, todos os tipos de relação social que a gente constrói ao longo da nossa vida. E a grande questão, se a gente for pensar, né, é que quando a gente pertence a um meio, ou seja, quando a gente é fruto de uma sociedade, a opinião do outro bate muito na gente, né? E esse libriano, qualquer pessoa que nasça com o Sol em Libra, ela vai ter como aprendizado na vida essa necessidade de conseguir se individualizar. Para ela vai ser difícil, né? Por isso que a gente fala que é o signo da indecisão, que é um signo meio que não assume, né, aquele compromisso de eu tô aqui, me apaixonado por você, vamos. Por quê? Porque ele tá sempre ali preocupado com uma questão de status, tá? E isso não é uma crítica, isso é a natureza de cada signo, né? E a gente precisa olhar para esse signo dessa maneira. E é um signo de ar também, extremamente mental. Mas a grande questão aqui é, se ele percebe que um relacionamento tá levando cada vez mais essa capacidade de se individualizar dele, obviamente ele vai ficar ali com medo de se entregar, tá? Então vamos então ao poema de Libra, que fala assim: eu estava tão cansada de me anular que acabei optando por evitar amar. Por isso, tanto medo, tanto receio, tanta defesa. Mas acho que estou cansada de tanta tristeza. Sendo assim, que tal não dar ouvidos à minha constante indecisão? Venha e ignore qualquer que seja o meu não. É isso, né, gente? Vai ser de uma maneira mais racional, mas vai acabar se entregando. É estranho, mas vai acabar se entregando. E quando a gente chega no signo de Escorpião, né, esse signo que é o signo que tá ali no topo também da intensidade do zodíaco, né? O grande problema de Escorpião, gente, é que Escorpião é o signo das nossas máscaras, daquelas máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida pra gente se proteger. Por isso que a gente fala que é o signo da terapia, porque o autoconhecimento faz a gente ter coragem de retirar essas máscaras e revelar quem a gente é, né? E o escorpiano, ele tem muita dificuldade disso, né? Ele tem muita dificuldade de conseguir se mostrar não só nesse lugar de vulnerabilidade e fragilidade, mas é como se ele quer ter tanto o controle dele, do outro, né? Por isso que falam que ele é manipulador, porque ele quer controlar o outro, que quando ele tá apaixonado, principalmente se ele veio aí de alguma história de sofrimento, ele vai triplicar essa proteção, né? Essas camadas de proteção dele. Então, cada vez mais ele vai querer construir essa fama dele de forte, quando na verdade tá ali completamente entregue, apaixonado e vulnerável. Eu sempre falo pra vocês que dessa energia eu entendo muito bem. Então vamos ao poema de Escorpião, e ele fala assim: eu ando tentando preservar a minha fama de forte, mas parece que com você eu não tive esta sorte. A sua chegada desestabilizou as minhas certezas. Eu não consigo mais esconder as minhas incertezas. Portanto, apesar de tantas ressalvas, eu peço que fique. Só, por favor, não exija que eu
me explique. Eles adoram ser uma incógnita e, por favor, não peça que eles tirem essa fama de misterioso. Eles não vão conseguir. E agora a gente chega em Sagitário, que não tem jeito. Por mais que eu tente mudar qualquer palavra aqui, eu sempre vou falar pra vocês que Sagitário, ele é o signo que vai falar sobre a nossa liberdade, a nossa... o fato da gente não abrir mão da nossa capacidade de ir e vir, né? Sagitário é o signo que fala das nossas verdades, mas daquelas verdades que estão dentro do nosso coração. Então, pra gente ser livre, a gente precisa seguir esses impulsos, porque também é um signo de fogo, então a gente fala de instinto, impulso, tudo aqui. E, obviamente, gente, quando você se apaixonar por um sagitariano, você vai perceber que no início, principalmente, aquela entrega, ela tem muitas ressalvas, né? Sagitariano não gosta de se prender. E um compromisso de um relacionamento é sim se prender. É você entender que a partir de agora é você e aquela pessoa. Então todas aquelas outras opções que você tinha, você passa a não ter mais. E como é que o sagitariano, ele lida com isso? O que eu gosto, né? Porque muita gente fala, sagitariano é infiel. Eu acho que essa infidelidade só existe quando, na verdade, ele toma essa decisão de... ficar com outra pessoa simplesmente porque é preciso assumir algum compromisso e não porque aquele compromisso foi uma vontade vinda dele. Não estou justificando nada, mas estou explicando para vocês essa energia. E o poema de Sagitário, ele fala assim: diga que esse encontro tem asa, só assim eu conseguirei me fazer casa. Eu passei tanto tempo evitando o amor que cheguei a acreditar que ele se resumia à dor. Só que agora você me aparece diferente de tudo o que eu poderia imaginar. E apesar da minha resistência, desta vez eu vou me entregar. Aqui a entrega é feita com o coração. Então, obviamente, esse sagitariano, ele vai compreender a necessidade de assumir 100% aquele compromisso, tá, gente? Porque é Júpiter, né? Quem rege Sagitário é Júpiter, que é aquele signo que quer, aquele planeta que quer experimentar o mundo, né? E experimentar parece que com a boca, com as mãos, é muito... eu gosto dessa energia, ela é muito... é quase que uma vontade de viver palpável que a gente tem dentro do zodíaco. E quando a gente chega em Capricórnio, acabou o romantismo, né? Aqui a gente não vai falar esse sentimento, ele tem medo de lidar com o sentimento, ele nem assume que tem medo de alguma coisa, tá? Porque é um signo tão racional, tão maduro, tão sério, que qualquer sinal de vulnerabilidade ele não vai deixar transparecer que ele tenha isso. Então, o estranho jeito de amar, né, de um capricorniano, eu acho que é quando essa praticidade se torna tão exacerbada que os sentimentos se tornam invisíveis. Vamos então para o poema de Capricórnio para a gente compreender um pouquinho mais desse 10º signo do zodíaco. E ele fala assim: como você ousa atrapalhar os meus planos? O amor nos faz cometer muitos enganos. Eu não queria me vulnerabilizar agora. Por isso, eu reajo à sua presença com tanta demora. Mas como seguir sem ter você ao meu lado? Está bem, parece estranho, mas eu preciso confessar, fui completamente fisgado. Amor, se um capricorniano falar isso pra você, casa! Porque sim, você vai ter ali uma pessoa extremamente comprometida com você, porque é diferente de Sagitário, né, que tem que ter ali um monte de coisa pra se comprometer. Se um capricorniano falou sim, vou me comprometer, é porque ele tá muito disposto a seguir numa relação séria. E quando a gente chega em Aquário, é engraçado a gente pensar, né, que tanto Capricórnio quanto Aquário, eles têm uma presença de Saturno, né? Esse planeta que é tão temido na astrologia, porque Aquário, ele é regido por Urano e corregido por Saturno. Então, quando a gente pensa nesse comprometimento ali de Capricórnio, né, com a sua seriedade, com a praticidade dele, com a falta de entrega emocional, aqui a gente vê um Saturno diferente, que é o compromisso com a liberdade dele, porque mas é uma liberdade também diferente da de Sagitário, tá? Porque Sagitário é a liberdade do ir e vir, aqui é a liberdade do fazer.
a emoção, ela não pode, não é simplesmente a construção da minha vida, mas ela não pode fazer com que eu não tenha capacidade de construir o meu entorno, porque Aquário, ele fala do coletivo, né? Então, quando você se apaixona por um aquariano, como é que ele resiste a essa paixão, né? Como é que ele fica ali? É simplesmente na cabeça dele questionando, será que se eu me entregar aqui, eu vou conseguir me entregar a todo o resto que eu gosto? Ah, Juliana, mas Aquário não se entrega. Aquário, ele tem uma entrega mais racional, mas sim, meus amores, Aquário tem um senso de coletividade, né? Uma entrega para o mundo, é uma entrega para a existência humana que nenhum outro signo tem, tá? E o poema de Aquário, ele fala assim: eu não vou me render a esta emoção. Eu nunca fui de seguir o meu coração. O que você me causa atropela a razão. Eu não quero viver neste mundo de ilusão. Contudo, esqueça toda esta lógica que eu tento manter. Finja que nada ouviu e saiba que eu quero muito te ter. Se você escutar isso de um aquariano, também vou falar a mesma coisa lá do capricorniano, tá? Case, meu amor, case. Porque é isso, eles nunca vão 100% se entregar? Jamais. É estranho esse jeito de amar? É muito estranho esse jeito de amar. Mas se ele quer, se ele falou que sim, é porque ele tá realmente muito disposto. Eu sempre falo isso do signo de Aquário e acreditem, essa máxima vale muito para esse 11º signo do zodíaco. Quando a gente chega em Peixes, o último signo do zodíaco, óbvio, a gente tá falando de um signo de água e já a emoção ali, né, a flor da pele. Só que o que faria um pisciano ter medo de amar? Será que ele tem, né? Porque ele se entrega tudo a tanto, assim, que a gente tem a sensação de que um pisciano nunca vai negar estar num relacionamento. Mas a constante decepção com certas pessoas, né, vai sim fazer com que o pisciano crie algumas barreiras ali. E vale lembrar, gente, que para astrologia a gente sempre trabalha com os eixos, né? Eu vou falar bastante aqui com vocês, principalmente no momento astrologuês, eu vou dar bastante ali, quase que um mini curso para vocês sobre astrologia. E o que acontece quando um pisciano tá machucado? Ele exerce o seu lado virginiano. E aí vem uma razão, só que uma razão que não é natural dele, né? É uma razão que se atropela com a emoção. Então eles ficam ainda mais confusos, porque se a gente parar para ver, né, Virgem, que é o signo que faz oposição a Peixes, é um signo que está preso ali ao hoje, né? Vamos organizar a nossa rotina, entender o que eu preciso fazer. E aí, quando o pisciano tenta se organizar, ele tem uma combustão emocional que não é natural à Virgem. Então ele fica completamente confuso na sua organização e ele tem dificuldade de enxergar o que é real, o que é sonho, o que é imaginação, o que é ilusão, tá? Vamos então ao poema de Peixes e ele fala assim: na vida eu me acostumei tanto a sonhar, por isso tive medo quando você chegou para realizar. A certeza de uma entrega me fez fugir. A consistência do seu amor me fez ter vontade de partir. Contudo, finja que nada percebeu e volte para viver tudo o que já é seu. Eu adoro. E você vê, né? Assim, quando o amor é real, ele não sabe o que fazer. Porque como que eu vou lidar com a realidade, sendo que eu me adaptei tanto a simplesmente me iludir? E meus amores, eu amo poematizar esse signo, então vou deixar aqui pra vocês uma lista dos outros poematizantes que já estão aí publicados. E por favor, se inscreve no meu canal, porque toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, eu tô aqui com mais um poematizando pra tocar o seu coração.